O conflito entre Israel e Palestina, como todos sabemos, não é algo recente, e para isso precisamos voltar um pouquinho no tempo para entendermos. Os hebreus, como os judeus eram chamados, foram um povo que lutou muito para sua sobrevivência e sofreu com muitas guerras e escravidão. Eles acreditavam que eram o povo escolhido de Deus e que as terras de Canaã era a terra prometida para eles. Porém, essas terras já eram muito disputadas, pois ficavam entre dois grandes reinos, o Egito e a Mesopotâmia. Os hebreus foram escravizados pelos egípcios por muito tempo, até serem libertados por Moisés e finalmente poderem ir para Canaã, a terra prometida. Mesmo já estando em Canaã, ainda haviam muitas disputas e guerras para a conquista dela. E como toda guerra há consequências, a dessa foi que o povo hebreu foi expulso de lá. Tempos depois, os judeus, como passaram a ser chamado povo hebreu, voltaram para a terra prometida, mas acabaram sendo conquistados novamente, dessa vez pelos gregos e depois pelos romanos, e após a volta dos judeus, acabaram fugindo e se espalhando pelo todo mundo. Muito tempo se passou, e enquanto os judeus se espalhavam pelo mundo, os muçulmanos foram para aquelas terras e viveram ali por muito tempo. Em 1897, por iniciativa britânica, os judeus finalmente tinham direitos políticos próprios de um povo e, estimulado pela Declaração de Balfour, começaram a ir em direção à Terra Prometida. Aquela terra havia se tornado uma colônia britânica, e após a volta de alguns judeus, ali era habitado por tanto por palestinos quanto por israelenses. Mas com a Segunda Guerra Mundial e com a perseguição nazista, os judeus desejavam ainda mais retornar à Palestina, que há muito tempo era um território árabe. Para tentar ajudar, a ONU ofereceu aos dois lados a possibilidade de dividir a região entre palestinos e israelenses. Estes deteriam 55% da área, 60% composta pelo deserto de Negev. A Palestina resistiu e recusou a aceitar a presença de um povo não árabe nesse território. Quando Israel se tornou um Estado, houveram mais guerras, e após o acordo da ONU ser estabelecido, apesar de parecer um tratado de paz, não foi o que aconteceu.